Pai Celestial, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Nós queremos honrar o Senhor e te glorificar. E nós oramos que o Senhor encontre o nosso culto aceitável. Nós estamos todos prostrados diante do Senhor agora. Mas cada um de nós precisa de entender que não é somente em corpo, mas também em mente e espírito. Nós estamos prostrados diante do Senhor. Através do estudo da sua palavra, nós possamos ter a experiência disso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia. Eu não estou muito seguro de como introduzir esse estudo. Esse é o nosso terceiro estudo. E muitos de vocês não estavam aqui nos dois primeiros. E agora a gente começou a gravar. Deixa só eu fazer uma pequena recapitulação, uma pequena revisão. O que eu estou fazendo agora, eu deveria ir para primeiros inscritos. E aí, para que a gente possa estar na mesma página, a gente vai fazer isso. Em inglês é página primeiros inscritos, página 240. Está na seção Dons Espirituais e é chamado o Movimento Adventista Ilustrado. Vocês podem encontrar isso enquanto eu estou falando. Então, essa série de estudos começaram de alguns pensamentos que eu tenho tido sobre a natureza da obra do anjo de Apocalipse 18. Então, se vocês forem a Apocalipse 18, Apocalipse 18. Nesse movimento, nós temos ensinados por muito tempo que os versos 1 ao 3 de Apocalipse 18 foram cumpridos em 11 de setembro de 2001. E eu acho que a maioria de nós entende isso. E eu vou tomar isso como garantido. E nessa discussão, o verso 4 ele é deixado de fora. Eu estou pensando particularmente no livro Life Sketches, página 411. Essencialmente, o que Ellen White está dizendo é que quando os eventos que estão portados nesse parágrafo, que estão lidando com os prédios de Nova York, os versos 1 ao 3 desse capítulo serão cumpridos. Então, ele te conduz a lidar com o verso 4. E a gente coloca o verso 4 no decreto dominical. Deixa eu só fazer um desenho disso no quadro. Então, quando a gente está tratando de Apocalipse 18, a gente entende isso de ser dessa forma.
A gente entende que aqui é 11 de setembro e ali o decreto dominical. Então, ao ler esses versos, nós vamos ler 3 pequenas seções. Verso 1. E depois destas coisas eu vi descer do céu um outro anjo. Então esse anjo está sendo trago para e sendo mostrado aqui. Então no verso 2 diz, e clamou fortemente com grande voz. De forma diferente de Apocalipse 14, essa segunda mensagem aqui, caiu é o grande Babilônia, é dada pelo anjo no verso 1. E o verso 3 é conectado com esses versos, faz parte da mesma mensagem. Então no verso 4 diz, eu ouvi outra voz no céu. Então se você escrever no quadro, então você pode aqui anjo e aqui outra voz. Então o propósito desse estudo é tentar entender o que está sendo transmitido por esses versos. A irmã White fala muito desse anjo. E ela descreve esse anjo de formas diferentes. Muitas vezes ela nem menciona ele. Ela só diz, quando a terra é iluminada com a sua glória. Então talvez a gente deveria ler isso em Apocalipse 18, verso 1. É uma frase que aparece vez após vez. Então vou ler todo o verso 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Uma das perguntas que nós queremos fazer a nós mesmos será que é certo colocar esses versos nessa estrutura? E também, é um anjo ou são 2 anjos que são mostrados aqui, que são tragos aqui? Parte da lógica que eu tenho tido no passado, se a gente colocar meia-noite e o clamor da meia-noite aqui, e eu tenho entendido que isso era um anjo, e de que isso aqui era o segundo anjo. Então quando a gente tem esses 2 anjos, então a gente começa a investigar Daniel capítulo 10. A gente sabe que em Daniel capítulo 10, Daniel vai começar a ter uma experiência do que ele viu no capítulo 8 de Daniel. E o que ele vê em Daniel capítulo 8? Eu quero tomar cuidado que isso não é uma apresentação, e sim que é uma aula. Então o que ele vê em Daniel 8, que é a sua experiência? Ele vê a maré, a visão maré. É Daniel 8, verso 14. É o tanto quanto eu entendo. Onde ele agora vai ver Cristo no lugar santíssimo. Mas ele não entende. Então toma para ele um grande número de capítulos antes de que ele possa entender o que está acontecendo.
Alguém talvez queira fazer algum comentário, no vídeo da mesma forma. Vocês não sabem o que eu estou falando. A gente tá ok com isso? Vamos colocar lugar santíssimo aqui. So we understand. I think he has. He's asking if Daniel 8:14 is the Hazon, the 2300. Because he understood that it was a prophetic period. Come on, just something minutinho. Because we're going to be studying this week, we're translating. Could you just do one sentence and I get one sentence back? Tá. When you do half a sentence, I don't understand what's happening. Que a gente vai estar traduzindo, e também por causa da gravação, é melhor você falar as sentenças curtas, aí eu falo para ele, aí você volta. You just start again, just do one sentence and you just translate one sentence for me. Começa de novo e aí você fala uma sentença, aí eu vou traduzir para ele essa sentença, aí depois você fala de novo. Começa de novo. In this situation, I understand your point. Ele entende o que você está querendo dizer. So you're asking about the relationship of the Zhang and the Maré vision. Você está perguntando sobre a relação entre a maré e a razão. The relationship. Okay. His first understanding is that we have the razão in relation to this great period, this great prophetic period. That is what is mentioned in verse 14. The maré. Is where you think the spirit in the vision of the mará or maré. And the mará is the consequence of this. The razão, the period, the great period. Maré, you see Christ. And the mará is the result of sin. And let me stop you there. What are you saying different to me? O que você está dizendo que é diferente do que ele está dizendo? That the 300 mornings and evenings is razão and not. I didn't say the 2300 days is the maré. Ele não disse que os 2300 é a maré. I asked when I stated the fact that you see the maré. Ele perguntou, quando ele falou isso, que ele vê a maré. Ele não vê no verso 14, onde você acha que ele está dizendo? Se você lê o verso 15, ele diz: que eu, Daniel, tendo visto a razão e tentando entender, então, in verse 15, the maré is not the maré vision. E no verso 15, essa maré não é a visão maré. The maré of verse 15. A maré no verso 15. Let's read verse 15. Vamos ler o verso 15.
And it came to pass when even I, Daniel, had seen the vision and saw it for the meaning then, behold, there stood before me as the appearance of a man. Disse, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que apresentou diante de mim como uma semelhança de homem. So the question we need to ask ourselves, A pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos: who's the man that's in verse 15? quem é o homem que está no verso 15? We must have that man to be. Quem você entende que é esse homem, irmão Igor? Let's pray. É Cristo. My brother, who do you understand it to be? Quem você acha que é, o irmão Márcio? Also Christ. Okay, so anybody else got any opinion from verse 15 who the man is? Ah, So we've got So- different opinions. a gente tem aqui mais de uma opinião. O irmão Ariane disse que poderia ser Gabriel. E no verso 15, ou é Jesus ou é Gabriel. Tem uma pergunta que vocês fazem mais para cima, mas no verso 13, existem dois santos. A gente concorda com isso? A gente concorda que um é Jesus e o outro é Gabriel. Tem Deus, não? Ele não vê, Neither Gabriel, I didn't see neither Jesus. ele só ouve. Então, ou ele ouve Gabriel, ou ele ouve Jesus. E no verso 14, Came to the audible, said unto me. sorry? Verse 14 says audible, it said unto me, couldn't see it. Então, no First part. verso 14 diz que ele me disse, essa parte do verso. So in verse 15, E no verso 15, it says he sees the appearance of a man. diz que ele vê a aparência de um homem, Some a people, semelhança de um homem. some people think it's Jesus, some people think it's Gabriel. Algumas pessoas pensam que isso é Jesus, algumas pessoas pensam que é Gabriel. Then in verse 16, Então, no verso 16, it says, I heard a man's voice. diz, eu vi uma voz de um homem. Who's that man? Quem é esse homem? Verse 16. No verso 16. So we know that that's Jesus A gente sabe que esse é Jesus, because he's speaking to Gabriel. porque ele está falando para Gabriel. So in verse 17, Então, no verso 17, when it says he came near, que fala que e ele veio perto. who's that? Quem é esse? He, in verse 17. Este ele, no verso 17. So my think it's Jesus. A minha irmã aqui pensa que é Jesus. O irmão Aaron quer assumir que o verso 15 é Gabriel. Então, presumo que o verso 17 também é Gabriel. Ele vê um. Isso se torna bem claro no verso 15, porque ele vê a aparência de um homem, a semelhança de um homem. Então, no verso 17, um dos dois, e esse é aquele que ele vê, vem até ele para dizer alguma coisa. E esse, um deles, esse seria Gabriel. Então, no verso 15, essa amarela. Está descrito no verso 26, a visão da tarde e da manhã. No verso 26 é depois de visão.
vamos ver a outra pessoa. O meu irmão ali. Você disse que no verso 15 esse é Jesus. Então você está fazendo que aqui isso quer dizer que ele deve ter visto Jesus. No próximo verso ele não vê Jesus. Eu não sei se você ainda se apega a essa posição. De que no verso 15 ele vê Jesus e no verso 16 ele não vê. He's saying Gabriel is Jesus. No. Yeah, Jesus and Gabriel. Yeah. São duas pessoas. In the 15, there is this appearance of a man, and in 16 is Gabriel. He's saying this appearance of man is Jesus. So you're still saying that man is Jesus, Então você continua dizendo que esse homem é Jesus not Gabriel. e não Gabriel, no verso 15. This appearance of a man is more connected with Jesus or an angel. It's more connected with Jesus than the angel. No, he's saying both. Like it's connected to or Jesus or an angel. Well, we know it's one or the other because there's only two people. A gente sabe que ou é um ou outro, porque são só duas pessoas aqui. So our discussion is it Jesus or Gabriel? A nossa discussão é Jesus ou é Gabriel? Because if it's Gabriel, porque se for Gabriel, this is not the Maré vision. Isso não é a visão maré. If it is Jesus, it may be. Mas se for Jesus, deve ser a maré. Does that make sense? Faz sentido? I understood now, Ele entendeu agora. but I think my struggle was because I was translating this. Minha dificuldade era porque eu estava traduzindo isso. I was translating presented to me. Ah. I don't know how it's in English, but this word is also Essa, Of course, it's the same word. Maré vision. The word is Maré. We know that. essa é a mesma palavra, a gente sabe que é a mesma palavra. but I think that's not the actual word. Ele acha que isso não é a verdadeira visão maré. Yeah, because I can see that this same one is being told to teach. É porque ele está. So let's. Esse é o mesmo que é falado a Gabriel. So let's try to think about this. Vamos tentar pensar sobre isso. He sees the vision. Ele vê a visão, It begins in verse 3 começa no verso 3 and ends in verse 12. e termina no verso 12. And if we agree with that, Eu não sei se a gente está de acordo com isso. and this vision lasts 2,300 years. E essa visão dura 2.300 anos. Although when you actually think about it, it doesn't really. Então, embora quando a gente realmente pense sobre isso, it doesn't really It doesn't really last 2,300 years. isso não dura 2.300 anos. And the reason for that E a razão para isso is verse 13. é o verso 13, Because it says there, que diz aí how long is the vision quanto tempo durará a visão, that's dealing with the trampling down que está lidando com o pisar, of the host and the sanctuary? o exército e o santuário. So the trampling down really finishes in 1798. Essa visão de pisar realmente ela terminou em 1798, Because the papacy received a deadly wound there. porque ali foi quando o papado recebeu a ferida mortal. In verse 13, it's called the transgression of desolation. No verso 13, isso é chamado da transgressão assoladora. So we know there's some extra information or extra history Nós attached to this story. sabemos que existem informação extra ou história extra que está conectada com essa história, That's going to bring us to 1844. que vai nos levar até 1844. So if we were to put
1798 here, Se a gente colocasse 1798 aqui, we haven't read verse 12, nós não lemos o verso 12. but if we read verse 12, do we agree it would finish in 1798? Se a gente tivesse lido o verso 12, a gente já concorda que teria terminado em 1798? We just take the last part of the verse that said it's practiced and prospered. Se a gente só pegar a última parte do verso, diz o que fez, prosperou. E fez e prosperou. Papacy only practices and prospers up to 1798, after that he doesn't. O papado só prosperou e fez até 1798. Depois disso ele não fez isso. So we have to have 46 years Então a gente tem que ter 46 anos to get us to 1844. para chegar até 1844. And this is what's being portrayed in verse 14. E é isso que está sendo transmitido no verso 14. So verse 14 Então, o verso 14 has a number of components. tem um grande número de componentes para isso. One of it Para is eles. 46-year history, Um desses componentes é essa história de 46 anos, culminating in the restoration or the vindication or the cleansing of the sanctuary. trazendo para a Restoration, restauração, vindication, a vindicação, or cleansing of the sanctuary. ou a purificação do santuário. So that sanctuary Então, esse santuário has multiple meanings. tem múltiplos significados. We understand it clearly to be the sanctuary in heaven. A gente entende claramente que isso é o santuário no céu. When we think about the host, Mas quando a gente pensa no exército, we can also have a symbolic understanding of what that means. nós também podemos ter um entendimento simbólico do que isso significa. So Daniel sees all of this. Então Daniel vê tudo isso. So he sees the cleansing of the sanctuary in heaven. Ele vê a purificação do santuário no céu. Do we agree he sees that? A gente concorda que ele vê isso. We see all of that. Então ele vê tudo isso. Okay, we agree that. Então se a gente concorda com isso, And all of this então tudo isso is the Hazon. é a razão. And then, according to what Brother Arian said, Então, de acordo com o que o irmão Arian disse, when I asked him, where do you see the maré? quando eu pergunto, onde você vê a maré? He took me to the wrong place. Então ele disse para ele o lugar errado. Because he took us to verse 26. Então, porque ele falou para a gente ir para o verso 26. And verse 26 is correct. E o verso 26 está correto. But verse 26 is an explanation of something that's already happened. It's that he's explaining what's happened. Porque o verso 26 é uma explicação de alguma coisa que já aconteceu. Ele está explicando algo que já aconteceu. So I'm suggesting it's verse 14. Então eu estou sugerindo que é o verso 14. Put a question mark because that's what we're discussing. Então eu vou colocar o ponto de interrogação. O que eu estou dizendo é, ele vê toda essa história. O verso 15 diz que ele foi... O verso 15 diz que ele foi perguntado uma visão. Daniel had seen the vision, Daniel tinha visto a visão, the Hazon, a razão, and he saw the meaning. e diz que ele viu o significado. Em inglês diz, então, After significa depois. everything that's happened, Depois de tudo que aconteceu até o verso 14. after all of this, Então, depois de tudo isso, then there stood a man before him. então se apresentou diante de mim um homem. Suggested, Então, estou sugerindo, when you see the sequence of these verses, quando você vê a sequência desses versos, how do you say then? então, Fit it in there. So it says, after all of this happened, then então diz que depois de tudo isso acontecer, então he sees a man. ele vê um homem. And if you see that in this sequence, Então, se você consegue ver isso nessa sequência, you know that he can't experience the Maré vision você sabe que ele não pode ter a experiência da visão maré after having experienced all of this. depois de ter experimentado tudo isso. Because the Maré vision is the very last portion Porque a visão maré, ela é essa última porção of what's happened here.
do que está acontecendo ali. Because the maré Porque a maré is Christ in the most holy place. é Cristo no lugar santíssimo. And the most holy place is here in verse 14. E o lugar santíssimo está aqui no verso 14. So when he says, then he sees a man, Então, quando ele diz, então ele vê um homem, the observation of the man is after he's seen all the visions and asking the question. observar esse homem está depois de que ele vê a visão. Então ele faz a pergunta. That's why I'm saying that in verse 15, this man is Gabriel, not Jesus. Então é por isso que eu estou dizendo aqui no verso 15, esse homem é Gabriel e não é Jesus. So I'm going to leave it there unless someone's got any strong objection. Eu vou deixar isso por enquanto, Good help. a menos que tenha alguma objeção forte. 9:21. So 9:21 says, Ele está dizendo que poderia ser no verso 9, no capítulo 9, verso 21. É o homem. Diz como eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que acredita na minha visão, ao princípio veio, voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. 7. Você pode dizer que esse é aquele de Daniel, chapter 8, right? 7. Yeah, but if you don't want to believe, you could argue that one. Se você não estiver disposto a acreditar, você poderia dizer que esse é o anjo que foi visto no capítulo 7. are we all okay that verse 15 is not Jesus Todos nós estamos de acordo que o verso 15 não é Jesus and it's not the maré vision? e que não é a visão maré. Maybe tomorrow, if you study today, come back. Então talvez amanhã, se a gente estudar, e depois a gente volta. Coming back to my point, Vamos voltar aqui para o meu ponto. the most holy place experience, A visão do lugar santíssimo, a experiência do lugar santíssimo, Daniel sees it in chapter 8, but he experiences it in chapter 10. Daniel, ele vê no capítulo 8, mas ele tem a experiência no capítulo 10. And the question that I've thought about Então, a pergunta que eu pensei is, if we have an angel here é que se a gente tiver um anjo ali and here, e um anjo aqui, which is this angel of Revelation 18, or these two angels, que é esse anjo de Apocalipse 18, ou esses dois anjos, is this a symbol isso é um símbolo, of the most holy place? isso aqui é um símbolo do lugar santíssimo. We have these two angels overlooking the most holy place. A gente tem esses dois anjos olhando sobre o lugar santíssimo ali. So I'm questioning whether or not that's correct or not, Eu estou perguntando se isso está ou não correto. because in many places Ellen White seems to explain these as a singular angel. Porque em muitos lugares a irmã White parece estar expressando que isso é um anjo, um único anjo. And the reason why I want us to understand this, E a razão porque eu queria que a gente entendesse isso, this is one of the reasons, is in our movement, isso é uma das razões, é porque no nosso movimento there are many questions that are now being asked existem muitas perguntas que estão agora sendo perguntadas. when different things are happening. Quando diferentes coisas estão acontecendo. As an example, Como exemplo, when is investigation happening and when is execution happening? quando que a investigação está acontecendo e quando a execução está acontecendo. And I think some of those questions Eu acho que algumas dessas perguntas are being asked estão sendo perguntadas because people don't have a correct conception of how these angels are coming. porque as pessoas não têm uma concepção correta de como esses anjos estão vindo. So that was the purpose of it. Esse era o propósito disso. And along the way, I'm sure we'll pick up many truths. E ao decorrer do caminho, acho que a gente vai levantar e pegar muitas verdades. And that's brought everybody back up to speed, hopefully. Isso é para que todo mundo possa vir. Para velocidade, para que todo mundo chegue na mesma velocidade. So there's only one more problem. Mas existe mais um problema. We study morning and evening, A gente está estudando de manhã e de tarde. and we're going to carry on the same study. E a gente vai continuar no mesmo estudo. So if you can't make it this evening,
Se você pode vir essa tarde, you're going to miss out on the next portion. se você não pode vir nessa tarde, você vai perder uma parte do estudo. But we are recording it. Mas a gente vai estar gravando. So we're in Early Writings, page 240. Então a gente está aqui no Primeiros Escritos, página 240. And it's the beginning of a new section, É o começo de uma nova sessão the Advent Movement Illustrated. que se chama o Movimento do Advento Ilustrado. So hopefully we're all here on the same page. Eu espero que todos nós estamos aqui na mesma página. And yesterday we went through this, E ontem a gente entrou nisso aqui, nesse texto, but it wasn't recorded, so we're going to go through it again. mas isso não foi gravado, então eu vou fazer isso de novo. And we're looking at 4 chapters. Nós estamos olhando 4 capítulos. We're looking at the 2 chapters before, Nós olhamos os 2 capítulos anteriores, called the first angel's message, the second angel's message, que se chama a primeira mensagem angélica e a segunda mensagem angélica. and this one, the Advent Movement Illustrated. Então tem o movimento do advento ilustrado. And in the next chapter, which is called Another Illustration. E no capítulo seguinte tem um capítulo chamado A Outra Ilustração. And I'm saying the other illustration is another illustration of the Advent Movement. E o que eu estou dizendo essa outra ilustração é uma outra ilustração do movimento do advento. 4 chapters that are dealing with the same subject. São 4 capítulos que estão lidando com a mesma estrutura, com o mesmo assunto. And the first 2 chapters, E os 2 primeiros capítulos, which is the first angel's message, the second angel's message, que são a primeira mensagem angélica e a segunda mensagem angélica, give us a clue of what's being discussed. nos dá uma dica do que está sendo discutido. So yesterday Então ontem we did this board work nós fizemos esse trabalho aqui nesse quadro, as we went through those 4 chapters. ao entrarmos nesses 4 capítulos. So if we just think about this section here, Se a gente pensar só naquela seção ali, we know we've got Millerite history, 46 years, a gente sabe que a gente teve a história milerita em 46 anos. and we've got the first angel's message and the second angel's message. E a gente teve a primeira mensagem angélica e a segunda mensagem angélica. We know the dates for all of these. E a gente sabe as datas para tudo isso. Now, in these chapters, Mas nesses capítulos, the question that was being asked a pergunta que foi levantada is when it deals with the first angel's message, quando ele está tratando da primeira mensagem angélica, are we talking about the arrival or the empowerment? a gente está falando da chegada ou do fortalecimento, Which is 1798 and 1840. que são 1798 ou 1840. So, is everybody familiar with what I've just drawn here, and does it make sense? Está todo mundo familiarizado com o que eu desenhei aqui e isso faz sentido? So I'm asking a couple of questions. Eu estou fazendo umas perguntas. Do we all understand these 2 dates A gente entende essas 2 datas and the relationship between them? e a relação entre elas. I need some feedback, otherwise I don't know what to do. Yes? Eu preciso de algum feedback para saber o que eu preciso falar. I know most of us do, but I'm just checking the people that I'm not sure about. Eu sei que a maioria de nós sabe, mas eu estou só checando as pessoas que eu não conheço. About the arrival and the empowerment Então a gente entende sobre a chegada e o fortalecimento. and through the first angel. Isso é tudo em primeiro ano. A gente está nesse capítulo aqui, mas vamos avançar para o próximo capítulo. Uma outra primeiro parágrafo. Essa é uma das razões que eu estou olhando. Deixa eu colocar nesse quadro. O que a gente normalmente faz é isso. We normally say 1798, A gente normalmente diz 1798, 1844, 1844, or maybe 1840. ou talvez 1840. We say the first and second angel's messages, A gente diz a primeira e a segunda mensagem, and then the third. então a terceira. And then we say sometime in the future, Então a gente diz algum momento no futuro, the angel of Revelation 18 o anjo de Apocalipse 18, is going to come down ele vai descer and
engage with the third angel, e vai se unir ao terceiro anjo, and we call that empowerment of the third, e a gente chama isso o fortalecimento do terceiro, where there's going to be great light. onde vai haver grande luz. So that's normally how we understand Isso normalmente é como a gente entende our message. nossa mensagem. And this is us. Então aqui, somos nós. N-O. I'll just symbolize it by this. Eu vou fazer isso de forma simbólica com 144,000. 144 mil. And this E isso aqui, symbolized by Millerites. aqui está simbolizado os mileritas. So we go Revelation 14, Revelation 18. Então a gente acabou de ter Apocalipse 18 e Apocalipse 14 e Apocalipse 18. And we see the relationship between the two E a gente consegue ver a relação entre os dois and the differences as well. e também as diferenças. And this is what our message is all about. E isso é tudo que a nossa mensagem fala. É sobre isso. So the argument that we have with the church Então a discussão que a gente tem com a igreja is not the validity of this or how truthful it is, não é sobre a validade disso, sobre quão verdade é isso. because everybody believes this Porque todo mundo acredita nisso in the church. na igreja. Nobody argues with this. Ninguém discute sobre isso. So what is the argument? Então, qual é a discussão? I don't want to answer too much. Well, what is the argument? Qual é a discussão? If this angel of Revelation 18 has already came down or not came down. Okay. So that's one argument. Isso é uma das discussões. The time of probation. They understand that after the Sunday law, you have time probation in our time. Okay. So maybe I'll put it this way. Vamos fazer dessa forma. We all agree on this sequence, Todos nós concordamos com a sequência, but our argument mas o nosso argumento is what does this look like? é como que isso aqui se parece. And we've been in a struggle with the church, Então a gente tem estado numa luta com a igreja, and it's all about what this looks like. tudo sobre como isso aqui se parece. So if we were to think of our movement Se vocês quiserem pensar sobre o nosso movimento and a church, e a igreja, our argument is we don't know what this looks like. nossa discussão é que nós não sabemos como isso se parece. Is that a fair representation of what the argument is all about? Isso é uma justa apresentação de o que eles dizem sobre como isso se parece. So it might be we don't understand when it happened. Pode ser que nós não entendemos quando isso acontece. So I think part of my sister's answer was, is it 1888? Então, parte da história da nossa irmã será que isso é 1888? And then my brother was saying Então, meu irmão estava dizendo something about probationary time. alguma coisa sobre o tempo de prova, So is it at o the tempo da Sunday graça. Será que isso é no decreto dominical? law? So we've got 1888, the Sunday law, Então, a gente pegou agora 1888, o decreto dominical. and now that doesn't even deal with the issue E isso nem ainda lida com o problema. that you've got an angel and another voice. Porque você tem agora um anjo e uma outra voz. So I'm saying the argument is, Então, o que eu estou dizendo é que a discussão é what does this look like? como isso aqui se parece. So if this is the argument, Então, se essa é a discussão, over the years, durante os anos we've developed a comprehensive message nós desenvolvemos uma mensagem compreensível that we believe addresses these questions. que nós acreditamos que resolvem esses problemas, essas perguntas. So when it comes to 1888, Então, quando chega 1888, for us, para nós, we've addressed this answer, this question. nós já resolvemos essa pergunta, essa pergunta. But the church doesn't agree with us, Mas a igreja não concorda com a which is gente, fine. o que é ok. And then when the Sunday law, Então, quanto ao decreto dominical, which is to do with probationary time, isso está lidando com o tempo de graça.
we've addressed that issue, nós resolvemos esse problema. and again, the church doesn't agree with that. E de novo, a igreja não concorda com a gente. But that's fine. Mas isso está ok. Now, Agora, the reason why I'm asking us to look at this, a razão por que eu estou pedindo para que a gente possa olhar para isso so let me put us. é nós, N-O-S. And put the church here. I'll just put I for the church. Então eu vou colocar a igreja aqui, só vou colocar um I para a igreja. I'm not trying to say we're not the church. Eu não estou dizendo que a gente não é a igreja. What I'm trying to symbolize here O que eu estou tentando simbolizar aqui is standard Adventist teaching. é o que the standard. This is standard Adventist teaching. That's what that box represents. Isso é o ensino padrão da igreja It's adventista. not trying to represent two groups of people who are separated Não estou tentando simbolizar ou representar dois grupos de pessoas que são separados physically, fisicamente, but there is a doctrinal difference. mas existe uma diferença doutrinária. I think we should be honest enough to recognize that because the church certainly does. Acho que a gente deveria ser honesto o suficiente para reconhecer isso, porque a igreja não. So this has been going on. Porque a igreja reconhece. This has been going on for a long time. Isso has been. This has been happening for a long Isso time. tem acontecido por muito tempo. But now Mas agora there's a problem existe um problema, because we've got the same dynamic. porque a gente acabou de se deparar com a mesma dinâmica. This says us. Isso aqui somos nós. Is that us? Us. So now we've got us, Então a gente tem nós and who's here? e quem está aqui? Us. Nós. It's us and us. É a gente e a gente. So now Agora there's a discussion in our movement existe uma discussão no nosso movimento about what this looks like. sobre como isso se parece. And our discussion E a discussão is not about 1888 or Sunday law. não é mais sobre 1888 ou o decreto dominical. There are much more subtle differences. Existe muito mais diferenças sutis. Existem agora diferenças sutis. And therefore it becomes a lot harder to know E isso se tornou um pouquinho mais difícil de saber, what's muito going mais on. difícil de saber o que está acontecendo. So I could put some subjects down Então eu posso colocar alguns assuntos aqui without necessarily giving you some answers. sem necessariamente te dar respostas. So one thing that is being discussed Uma das coisas que está sendo discutida is Matthew chapter 13. é Mateus capítulo 13. And in Matthew chapter 13, E em Mateus capítulo 13, this is where Christ begins to speak in parables. aqui é onde Jesus começa a falar em parábolas. Now, the focus has been O nosso foco tem estado the parable of the wheat and tares. na parábola do joio e do trigo. But that's not the only parable that's in that chapter. Mas essa não é a única parábola que está nesse capítulo. And everybody, us and us, Todo mundo, a gente, understands all the rules. entende todas as regras. We all claim to follow the rules. E a gente reivindica seguir as regras. And so we know in Matthew 13 there's a repeating enlargement going on. Então a gente sabe em Mateus 13 que existia uma repetição e ampliação acontecendo. Those various parables are all saying the same thing in a different way. Essas muitas parábolas, elas todas estão dizendo a mesma coisa em diferentes formas. But because at some level, Porque em algum nível, mas porque em algum nível, these parables essas parábolas say things in very different ways. Dizem e contam coisas em muitas diferentes formas. If you look at one parable, it gives you one answer. Se você olha para uma parábola, ela vai te dar uma resposta. It seems to stand in contradiction to another parable. Parece estar em contradição com a outra parábola. So there's that to contend with. Então, existe isso para contender com. To wrestle with these concepts. Então, isso aqui está aqui para a gente lutar com essas questões. Uma batalha. The reconciliation. Então, a gente tem que trazer reconciliação entre essas parábolas. Another one Então, um outro assunto is the concept of investigation. é o conceito de investigação. Almost the same.
all the way through here. Nós estivermos expostos aí de volta em tudo isso, o conceito de julgamento. And where does the concept of judgment even come from? Where does it start at? De onde vem esse conceito de julgamento? De onde isso aparece? I mean, if we're going to use the word judgment, A investigação é parte disso. where does that phrase even begin? Se a gente for olhar para essa palavra investigação, de onde isso começa? Esse juízo, de onde isso vem? Onde isso começa? O juízo investigativo. We'll do it back in English. So, Ah, he speaks, you need to do it in English. the, because, I translated that. First I had a mistranslation because you're talking with him and I couldn't do. Okay, And now I translated it correctly. okay. So what I'm saying is, Então, o que eu estou dizendo é, it all begins back here, isso tudo começa ali, verses 6 and 7. nos versos 6 e 7. The hour of his judgment is come. É chegada a hora do seu juízo. It's based upon these verses here Então, é baseado sobre aqueles versos ali that we speak about judgment, que a gente fala sobre o julgamento. because Revelation 18 is all about judgment. Porque o Apocalipse 18 é todo sobre julgamento. There's a judgment beginning in 1888, Existe um julgamento começando em 1888, Sunday law, na lei dominical, 9/11. 11 de setembro. What does it all look like? Como tudo isso se parece? So when we're fighting up against now, Porque a gente encontra que a gente está lutando contra nós mesmos. Um dos assuntos, um dos problemas é Mateus 13. and then it's the investigation, Então, também é a investigação. and then we want to put. There are different terms here. A gente quer colocar, existem termos diferentes aqui, mas a gente quer colocar, Let's put pronouncement. a gente quer colocar sentence, Just put pronouncement. No, let's put the word sentence. Vamos colocar aqui a palavra sentença. And I'll explain that. E eu vou explicar isso. And all of this is judgment. E tudo isso aqui é julgamento. So is that the point you want to make? Yeah. Isso é o ponto que a gente quer fazer. Does everybody know? Todo mundo sabe, And I made a mistake e eu cometi um erro, that I assumed everybody knows. porque eu assumi que todo mundo sabia. And I Todo mundo realised sabe. that not everybody sees it the same way. E eu entendo que nem todos veem as coisas da mesma forma. Does everybody understand about me if I put these phrases, investigation and sentence, when it's talking about judgment? Todo mundo entende quando eu coloco essas duas palavras, investigação e sentença. Isso está falando tudo sobre o julgamento. Yes. So we'll discuss this further. Nós vamos discutir isso depois e mais. And we'll test if you really understand. E eu vou testar vocês se vocês entendem isso. Does it make sense what we're trying to do? Faz sentido o que a gente está tentando fazer? This argument about Revelation 18 Essa discussão sobre o Apocalipse 18 has gone from us and the standard Adventist understanding tem ido de nós, entre nós e o entendimento padrão do Adventismo, to us and us. para nós e nós. And unfortunately, E, infelizmente, what begins to happen when you do this, o que começa a acontecer quando você faz isso, you change this word você muda depending essa on palavra, which side you're on, dependendo de qual lado você está. because this changes to them. Isso aqui vai mudar para eles. And as soon as you put that word them in, E tão logo quando você coloca essa palavra eles ali, what happens? o que acontece? You begin To separate. to diverge or separation. Você Yeah. começa a se divergir e a separar de novo. This wall begins to get built up. Esse muro começa a ser construído. And that seems to be what's happening in our movement.
Isso parece que é o que está acontecendo no nosso movimento. as we're beginning to discuss these issues. Quando a gente começa a discutir esses problemas. So I guess it's everybody's hope and desire Eu acho que é a esperança de todo mundo e o desejo before the wall gets too high de que antes que o muro fique muito alto, that we can try and understand these things. que a gente possa conseguir entender, ou a gente tente entender essas coisas. So this them Então, esse eles doesn't go black and become fixed. doesn't go, Because we put it in blue. porque a gente colocou aqui o eles em azul, então isso possa voltar. Go back. I'm only saying It- that 'cause que isso não se torne escrito de preto aqui. it's not going to be set in stone. That's what I'm trying to say. Então, que isso não possa se tornar uma pedra estabelecida, talhada. This chapter we're just looking at Esse capítulo que a gente está olhando, 245 paragraph 2. You've seen here that 246, parágrafo 2. we've got Revelation 14 Millerite history, Revelation 18 our history. A gente tomou aqui Apocalipse 14, história milerita, e Apocalipse 18, nossa história. So let's read the first half of this paragraph. I'll read it in English. Vamos ler a primeira parte desse parágrafo, eu vou ler em inglês, So you know where I want to start. então vocês sabem onde eu quero parar. I will tell you interested all heavenly taken in the work going on the earth. Jesus commissioned the mighty angels to descend and warn the inhabitants of the earth to prepare for his second appearance. As the angels left the presence of Jesus, and the queen of light in the sky, I will Foi ministrado pelo todo o céu havia tomado na obra de processamento de terra. Jesus comissionou um poderoso anjo para que descesse entre os filhos dos habitantes da terra e se preparassem para o fim da terra. Ao buscarem depois a presença de Jesus, uma luz excessivamente brilhante e gloriosa ia diante dele. Foi-me dito que sua missão era iluminar a terra com sua glória e advertir o homem com respeito à iminente ira de Deus. So, can we see what the issue is? Então a gente consegue ver qual é o problema? This angel Esse anjo that's coming down to earth, que está descendo para a terra, in the second sentence, is portrayed as a mighty angel. na segunda sentença, ele é falado como um poderoso anjo. Then it says his mission Então diz que a sua missão is to lighten the earth with his glory. é iluminar a terra com sua glória. And where do we find that term? E onde a gente encontra esse termo? This is Millerite history. Que isso aqui é a história milerita. So what's the focus? Então, What Bible verse? qual verso da Bíblia a gente suporta? Coloca aí. Revelation 18 verse 1. É Apocalipse 18, verso 1. So our logic Então a nossa lógica about putting 18 verses colocar o Apocalipse 18, verso 1 aqui no futuro, is to understand how we can apply it. então a gente realmente precisa entender como isso tem sido aplicado aqui. Sure, we've got 18 verse 1. Porque com certeza a gente tem o Apocalipse 18, verso 1 nessa história. Now, in our study yesterday, Então, no nosso estudo de ontem, as you went, we just skim read over these 4 chapters. We only read superficially. a gente foi de forma bem superficial sobre todo esse capítulo. Because I wanted to just set up some initial thoughts. Que eu quero só estabelecer alguns pensamentos iniciais. So hold that and let me just bring another thought into this. Então, segurem isso e deixem eu trazer um outro pensamento sobre esse assunto. There's a passage from Manuscript 59 Existe uma passagem de manuscritos, manuscrito 59, written in 1900 foi escrito nos anos 1900, where she's going to comment on Revelation 10. que ela vai comentar Apocalipse 10. And that's what we've got here.
E foi isso que a gente That's what this was. tem aqui. É isso que a gente tem aqui. So she's going to say Ela vai dizer that the seven thunders que os 7 trovões of Revelation 10, de Apocalipse 10, verse 3. Qual verso é? Verso 4. So let's read the verse. Então vamos ler o verso. Which verse we're going to read, 3 or 4? Qual verso que a gente vai ler? O 3 ou 4? We'll read verse 3. Vamos ler o verso 3. Yes. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão, e quando clamou, os 7 trovões emitiram suas vozes. And he cried with a loud voice as when a lion roareth, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. Ele clamou com grande voz, quando ruge o leão, e quando clamou, os 7 trovões emitiram suas vozes. So these 7 thunders Então, esses 7 trovões are found in verse 3, são encontrados no verso 3. and Ellen White's going to comment Então, Ellen White vai comentar in manuscript 59 no manuscrito 59 what these 7 thunders represent. o que esses 7 trovões representam. And we're familiar with the passage. Nós estamos familiarizados com essa passagem? Nós estamos? Some of us are not familiar with this passage. Alguns de nós não estão familiarizados com essa passagem. So let me just pick out the phrase. Deixa só eu pegar a frase. I don't think there's even paragraph headings in this manuscript. Eu não acho que existem esses Into the Bible commentary as well. essas headings, o subtítulo nesses Paragraph parágrafos. from 7 Bible commentaries. Someone will find that in a minute. Alguém vai encontrar isso em alguns minutos. Não, we don't have. We don't have to have a Bible commentary. The special light given to John. Oh. A luz especial dada a João, expressa nos 7 trovões, foi uma delineação dos eventos que ocorriam sob a primeira e segunda mensagem evangélica. Então, after the second thunderbolt. Yeah. Talvez a gente deva colocar algumas notas na descrição desse vídeo depois. Okay, so in the English, Para o vídeo vai estar no arquivo Chaves Proféticas que tem no the site. Bible commentary. Oh, okay. What was it? Página 23 do Chaves Proféticas. Yeah. Okay, so it's paragraph 22 in manuscript 59. Então, é no parágrafo 22 de Manuscritos 59. So all I wanted to pick up Tudo que eu quero pegar aqui was that she says the special light given to John, é que essa luz especial dada a João, which was expressed by these 7 thunders, que era expressa por esses 7 trovões, was a delineation of events era uma delineação de eventos which would happen under the first que iria and second acontecer angel messages. sob a primeira e segunda mensagens angélicas. So there are a number of problems with this. Existem muitos problemas com isso. Before we do that, what does delineation mean? Antes da gente fazer isso, o que significa delineação? How's it translated into Portuguese? Como é que foi traduzida para o português? Exatamente, delineação. Okay, but what's the word that you've used? Is that a made up word? But is that, oh, it is a common word. Okay, so it's Yeah. not, you didn't make that up, it means something. É uma palavra bem comum, a gente não precisou criar essa palavra. O que significa delineação? Because in English, most people don't know what it means. Porque no inglês, a maioria das pessoas não sabe o que significa. Follow each other. Seguir uma outra,
Ah, on the line, colocar numa linha. To make a line. make a line. Yeah. So it has lines connected with it. Existe luz, existe linha conectada com isso, certo? Com essa palavra, sim. Não. Okay, so it contains the word line, and what does it mean to delineate? O que significa delinear? It means to put things on a line. Significa colocar as coisas sobre uma linha. And what did you say, brother? In order. Eventos seguindo um ao outro em ordem. So it has a lot of information contained in that one word. Então existe muita informação contida só nessa palavra. So it means to place events on a line. Então significa colocar eventos sobre uma linha. When is this happening? Quando é que isso está acontecendo? Revelation 10. Apocalipse 10. This angel, Esse anjo he says, I saw another angel, verse 1, que come down diz, from heaven. eu vi um outro anjo forte que descia do céu. And it says that his face was like the sun. E diz que sua face era como o sol. When is this happening? Quando isso acontece? Não está certo disso? Ninguém está seguro sobre isso. When Mila received what? Recebe o quê? When Mila starts to develop all the prophetic work. Give me the date. Você pode me dar uma data ou um evento? Ou quando ele pregou em Boston, Ele, ou quando ele recebeu, ou quando ele pregou em Boston. when he received the credentials or when he preached at Boston? When he preached in Boston. Quando ele pregou em Boston? Recebeu as credenciais. When we received the credentials. Okay, he receives the credentials in 1833. Ele recebe as credenciais em So my 1833. question was, Mas a minha pergunta era, Revelation 10 Apocalipse 10 speaks about seven thunders, está falando sobre 7 trovões. and Ellen White says E a irmã White diz these were a record que isso era um registro or delineation of events ou delineação de eventos that should transpire under the first and second angel messages. que deveriam transcender sob a primeira e segunda mensagens angélicas. Then I asked, Então eu perguntei, if you go back to verse 1, se você for de volta para o verso 1, it says, I saw an angel come down from heaven. diz, eu vi outro anjo forte que descia do céu. And I asked, when did that happen? When did Revelation 10 happen? Então eu perguntei, quando isso aqui aconteceu? Quando o Apocalipse 10 And aconteceu? my sister E a minha irmã has said this event, disse que esse evento, to her understanding, is 1833. ao entendimento dela, é 1833. Não, é quando ele pegou a Bíblia, pegou a concordância e começou a estudar. When he took his Bible and his concordance and started. So I understand that, so 1833. But if you're going to say his Bible and concordance, and that's before, Se você for dizer que a concordância bíblica, isso é antes. then you go to 1816. Você vai até 1816. So you either got 1816 Quando foi formalizado. or 33. Formalization is 33. A formalização é 33, 1833. Increase of knowledge is 16 to 18. O aumento de conhecimento é do ano 16 até o 18. So let me just do that. Deixa eu fazer isso aqui. The increase of knowledge, O aumento de conhecimento, we say it's 1816 to 18. a gente diz que é 1816 até o 1818. And then the formalization, Então a formalização, we see it's 1831 33. a gente diz é 1831 a 1833. So you're saying it's one of them. Você está dizendo que é um dos dois? É isso? Sim. Yes. No, putting the feet under the ocean
o fato de estar... Which verse are we in? In verse 2. So let's read verse 2. Calma, just a second. Ele está falando do pé sobre a terra e sobre o mar, no verso 2. A gente vai ler isso agora. Caroline says that this is the spreading of the message. So let's read the verse first. Have you got Portuguese Bible? Yeah. You read in Portuguese, so I'm going to read in English. Tá, ok. Ele vai ler em português e alguém vai ler em inglês. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. In English. He had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth. Okay, so the comment you're making. Yeah, Então, agora pode fazer o comentário que você está fazendo. Só respeito. I'm going to just tell why I'm on verse 2. Só para dizer por que eu estou no verso 2, Because verse 1 is just a description, and with verse 2 I can porque no verso 1 é só uma descrição, e no verso 2 eu posso understand where it is, because it has the open book. eu posso entender onde ele está, porque ele tem um livrinho aberto, que é 1798. You said he's got what? Yeah, O que ele pegou? little book open. He's got the open book, Ele tinha o quê? Um livrinho aberto. and you place that where? Yeah, time of year, E você coloca isso aonde? Ele coloca no tempo do fim, which is 798. Okay. que é 1798. But So you're saying that. Então você está dizendo isso. and the feet over the land and the sea, that's 840. E os pés sobre a terra e sobre o mar, isso é 1840. So you're saying this is 1840. Então você está dizendo que isso é 1840? I'm saying that when she describes the feet over the land and the earth, of the land and the sea, she's saying that it's the spreading of the message Então, throughout quando ela, the world. quando ela descreve que está com os pés sobre a terra e sobre o mar, ela diz que isso é quando a mensagem foi espalhada por toda a terra. So what you're saying this is 1840. Então você está dizendo que isso aqui é 1840. Are we okay with that? A gente está de acordo com isso? My sister's saying it's back here, Porque a minha irmã aqui está dizendo que é um pouquinho para trás. and we've moved it forward. E a gente acabou de mover para frente. Well, I don't mean to say this in a. This should be relatively straightforward. I Verse thought. 2, I think, is 1840. Verse 2 is 1840. Isso deveria ser um pouco mais claro. Verse 2. Okay. Ele está falando que o verso 2 deveria ser 1840, ok? A gente está falando de verso 2 agora, certo? 1840. So if verse 2 is 1840, Ele está dizendo, se o verso 2 é 1840, what's verse 1? o que é o verso 1? My sister's placed it back here. A minha irmã colocou ali, ó. So before you answer, Então, antes de você responder, Brother Eagle, where you place in verse 1? irmão Igor, onde você coloca o verso 1? That's between 798 and 1840. Entre 1798 e 1840. You have to be specific. Okay, Você verse precisa ser específico. is descending from heaven. Então, no verso 1 diz que ele está descendo do céu. Just that, I can say where it is based on other places. Então, eu posso dizer onde é isso, baseado em outros lugares. Just in this verse, I can use verse 2 is that an open book, and the open book Então, só usando esses dois versos, eu posso... Usando o verso 2, eu posso dizer que isso é 1840, porque ele tem um... Ele pode dizer que é 1798. E de acordo com Daniel 12, o livro é aberto em 1798. Everybody agrees with that. You are saying that. Todo mundo concorda com isso, a gente não está fazendo objeção a I'm isso. saying that that's when Verse 98. É isso que ele está dizendo, que é ali quando ele desce. verse 1 uses but O verso 1 aparece em 1798. Você pode repetir em português? I'm saying that just by the description, I cannot tell. Só pela descrição, eu não posso dizer onde que o verso 1 está.
Where's verse 1? Put verse 2, verse 2. Onde está o verso 1? Porque o verso 2 a gente está colocando em 1740. Para que não concorda com isso. Ele acha que é o mesmo. Porque ele poderia colocar em 1740. Embora ele tenha a mensagem de 1752 no seu nome. We use the point and period expression. We use the expression a point and period a lot. O que isso quer dizer? It means that verse 1 is 1798. Verse 2. And verse 2 says the extended, it's enlarged. Comes what the sister said and what Jesus said. Everything goes to verse 2. Achei bem interessante como todos nós temos conceitos bem diferentes. Termine bem o que eu estou perguntando. Eu quero dizer uma coisa em relação a esse livro aberto. Muitas coisas a gente entende que aconteceram quando eles se desenvolvem, quando eles aumentam. E na história milerita a gente vê que o livro está sendo aberto nesse processo. Depois a mensagem foi formalizada somente em 1840 que ele foi realmente aberto, o livro. Então eu iria dizer que o verso 1 e o 2 são 1840. Mesmo que em Daniel 12 é dito que o livro seria aberto no tempo do fim, 1798. Então, o tempo do fim não é somente 1798, ele começa de novo em 1798. So, if you remember when we started, my sister was saying, se você se lembra onde a gente começou e o que minha irmã estava dizendo, a formalização ou aumento de conhecimento, ela não queria fazer isso em 1798. Ela não disse isso. Mas eu estou pensando que era o que ela queria dizer. Eu acho que ela estava tentando sugerir que a razão que ela escolheu essas datas era quando Guilherme Miller ele tinha uma mensagem para dar. E mesmo que a mensagem estava disponível para ser entendido já ali, ele nem sequer tinha uma mensagem. Que é o ponto que agora o irmão Marco está fazendo. Onde que a gente identifica o livro aberto? Mesmo que a gente possa colocar em 1798, especialmente dizendo para Guilherme Miller, ele não está propriamente aberto até pelo menos 1818. Então, quando ele está aberto, ele nem sequer faz alguma coisa com ele. Por pelo menos outros 13 anos. Que é por isso que ela estava pegando essas datas no lugar de 1798. E o irmão Marcos está fazendo exatamente o mesmo ponto. Mesmo que a gente marque o abrir do livro ali, isso não é, na verdade, aberto até mais tarde. Porque agora você tem o livro aberto
que está indo para onde? and the earth. Para a terra e para o mar. He didn't agree. Ele não concordou com essas datas, mas ele concordou com os princípios que traz disso. That's why Brother Harry and Mark were saying something important. Por isso que o irmão Marco e o irmão Aren estão dizendo que é 1840. They're picking up the weight off Eles estão pegando, escolhendo um marco some reason. por algumas razões, The principle is the same. mas o princípio é o mesmo. But even though we mark this as the opening of the book or the unsealing of it, Que embora a gente marque aqui como o abrir do livro ou descelar do livro, it's not been unsealed until a number of years later. isso não está sendo aberto até um número de anos depois. In fact, it's 42 years Na verdade, são 42 anos before this book is really unsealed. antes que esse livro seja realmente aberto. When you begin to understand that, Então, quando você começa a entender isso, it opens up the understanding ele abre o entendimento back here, aqui atrás, because here, porque aqui the seven thunders os 7 trovões are going to begin to be explained vão começar a ser explicados after, depois. I can't think out how many off the top of my head, but a number of these thunders have already occurred. Eu não posso lembrar já da minha cabeça, mas o número desses trovões já tinha acontecido. You're around halfway through all the thunders Você já tinha ido mais ou menos a metade de todos os trovões aqui, before they even given. mesmo antes deles serem dados, dos trovões serem dados. Now, our next study, E no nosso próximo estudo, we're going to try and reinforce this point that I've just made. nós vamos tentar reforçar esse ponto que eu acabei de fazer. Well, my brothers and sisters, it is 1840, Que meus irmãos observaram é 1840. and we'll see the relationship between these E nós vamos ver a relação entre esses dois. as we go through the statement. Ao irmos através dessas declarações. Então, só uma coisa para que a gente possa pensar sobre. Se a gente colocar o versinho ali, onde a gente queria colocar o iluminar a terra iluminada com glória. Iluminar a terra com glória. Eu queria colocado lá atrás ou aqui na frente? Em relação a colocar Pai Celestial, nós pedimos e oramos com o coração agradecido por sua aprovação sobre o que a gente falou e sobre o que a gente tem esteve estudando essa manhã. Nós oramos que o Senhor encontre essa adoração aceitável ao Senhor. E a minha esperança de que aqueles que participaram nesse estudo tenham sido ajudados. Mesmo que não sejam. Nós entendemos a história milerita na nossa própria história. Nós oramos e pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém.